Olá, como estão todos? Eu me chamo Gabriela Teles, Alane Cunha, e nós estamos aqui hoje para, conforme prometido, tirar as dúvidas que vocês trouxeram na última semana nos vídeos sobre nacionalidade e cidadania portuguesa. Então, espero que vocês gostem. São dúvidas bastante pertinentes. Nós escolhemos algumas dúvidas, as mais frequentes e as que são mais gerais. Sempre que você tiver alguma dúvida que seja muito específica do seu caso, não hesite em entrar em contato através do nosso site, gabrielateresadvocacia.com/contato. E lá você vai ter a possibilidade de marcar uma reunião ou deixar lá a sua dúvida e a gente vai tratar o seu caso de maneira individualizada. Tá bem? Vamos começar? Bom, primeiro, a primeira pessoa perguntou o seguinte: para tirar a cidadania, é preciso fazer pessoalmente? Não precisa fazer pessoalmente. Pode ser feito pessoalmente, claro, mas você também pode fazer através de um procurador. E aí, o recomendado é que esse procurador ele seja um advogado, inclusive porque isso traz muitas facilidades no sentido de alguns documentos, por exemplo, não precisam de assinatura reconhecida, sendo o requerente o procurador, ou seja, procurador advogado. Então, se for um advogado que vai fazer esse requerimento por você, tem algumas facilidades, tem alguma facilidade, inclusive, com relação ao trâmite, de conhecer, de saber qual é a documentação específica, correta, e de fazer uma melhor instrução nesse sentido. Então, é sempre aconselhável que esse trabalho de procurador seja feito através de um advogado, tá? E advogado tem que estar inscrito aqui em Portugal, isso é importante falar também, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Ah, pode ser qualquer advogado? Não, advogado inscrito aqui em Portugal. Tá bom? Lani, as pessoas estão perguntando, é mais rápido tirar a cidadania portuguesa no Brasil ou em Portugal? Bom, aqui em Portugal, normalmente, por exemplo, quem vai tirar a cidadania para netos demora aproximadamente de 11 a 15 meses, mas esse tempo pode ser menor. E aí, o que é que pede? O que é que eu sempre chamo a atenção? Gente, essa documentação tem que estar corretinha, ou seja, as certidões, os nomes, se houver qualquer alteração, pode dar algum problema e às vezes demora por conta disso, porque houve algum registro no Brasil, casamento, divórcio, alguma verbação nesse sentido, que não está aqui em Portugal do mesmo jeito e acaba dando incongruências. Então, é importante salientar isso. Isso, então toda essa verificação de documento a gente faz antes da entrada. Claro que em muitos casos o que pode acontecer isso também é uma escolha. A gente sabe que o documento vai errado, mas por uma questão de estratégia para dar adiantamento ao processo, muitas vezes as pessoas optam por entregar com alguma coisa faltando. A incongruência, a inconformidade, ela vai ser notificada pelo IRN, que é o Instituto de Registros e Notariado aqui de Portugal. E o IRN ele vai notificar e aí tem que ser feita a correção. Mas, de todo modo, é super importante isso que a Alane falou. Tem que estar tudo certinho. E isso vale, gente, parece uma besteira, mas se tiver uma letra diferente, Garcês com S ou Garcês com Z, Souza com S ou Souza com Z, e tiver diferente daqui para o do Brasil, por exemplo, a certidão do seu avô aqui, registrada aqui, tá com S, mas lá no Brasil tá registrada com Z, já tem uma incongruência. Então tem que corrigir em um dos dois lugares para que fique igualzinho. As pessoas também perguntaram o seguinte: participar de alguma Câmara do Comércio é suficiente para demonstrar o vínculo que Portugal pede? Então, Anny, o que acontece é que a gente tem no regulamento da nacionalidade, a título exemplificativo, algumas possibilidades de comprovação desse vínculo. E aí a gente tem atividades recreativas, participar de clubes, coisas assim, mas não tem especificamente a participação em Câmara de Comércio, que seja daqui de Portugal. Então, por exemplo, a Câmara do Comércio Brasil-Portugal. Então, não tem especificamente essa possibilidade. Mas o que acontece, o que a lei fala, é que a gente tem que demonstrar que existe uma ligação. E isso pode ser demonstrado de muitas formas, tá? Mas sim existe essa possibilidade. Por que essa pergunta é importante? Porque no caso de netos, quando você vai solicitar através de seu avô, como o Lani falou no vídeo, você tem que demonstrar essa ligação com a comunidade portuguesa. Sendo filho, não precisa demonstrar nada, mas sendo neto, precisa. Então, essa demonstração, ela é feita de algumas formas, como o Lani trouxe no vídeo. Então, morar aqui, né, residir aqui em Portugal,
ou ter um imóvel aqui há 5 anos, há 3 anos. Há 3 anos. Enfim, coisas assim. Ou então ter uma ligação com a comunidade portuguesa no seu país de origem. E aí, por isso essa pergunta. E a Câmara do Comércio? Pode ser que sim. Se essa é a sua única possibilidade, tem que jogar com ela, tem que tentá-la. Então, a gente tenta, claro, que é o máximo de condições que a gente tem que comprovar essa ligação, tá? Então, se for essa que você tem, a gente usa do mesmo jeito. Não tá no regulamento, mas sempre pode ser utilizada. A outra pergunta é, em relação a esse vínculo, pode ser associação a um clube português no Brasil? Bom, gente, então, como a Gabriela acabou de explicar, é justamente isso. O regulamento, no seu artigo 10A, ele traz exemplificativamente algumas opções. E uma delas é dizendo o seguinte, que nos últimos 5 anos, a pessoa que tiver associada a associações de portuguesas, recreativas, culturais, ou seja, isso também entra no clube português, ela poderá sim. Lembrando que eles dizem especificamente esse período dos últimos 5 anos, tá certo? Então também é importante atentar a esse fato. Estou no Brasil, sou neta de português e gostaria de saber se o processo para obter minha cidadania é caro. Então, o valor de emolumentos custa uns 50 euros para netos, é o dobro do preço para quem é filho. Então, quem é filho descendente direto, o emolumento que se paga por IRN são 175 euros. Já para netos é 250, assim como é para quem é cidadania derivada, tá? Então, aquela que você adquire por conta própria e não por consanguinidade, tá? Por descendência. Então, é um processo que eu sinceramente digo que eu não acho que seja caro, é um investimento. Por quê? Principalmente considerando que você é filho ou neto, esse é um investimento que você vai fazer, é uma herança que você deixa para os seus descendentes. Então, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e assim para frente. Por quê? Porque não tem, uma vez que você tem a sua nacionalidade, você pode passar para os seus descendentes de forma incondicionada, sendo uma nacionalidade originária, gente, ok? Então, por causa de descendência. Aí você vai poder continuar passando para os seus descendentes. Então, eu diria que é um investimento que vale sim a pena. E aí ela me perguntou, e para quem é neto? A mesma coisa. Custa um pouquinho mais caro, mas vale sempre muito a pena. E vamos para a última pergunta. Consigo tirar a cidadania através do meu avô português, mesmo que ele já tenha falecido? Sim, gente, consegue. E é importante também, como já dissemos anteriormente, estar atentos a essas certidões. Então, por exemplo, você vai ter que ter acesso às certidões do seu avô, nascimento, se teve casamento, se teve alguma averbação, ter atenção aos nomes, a essa certidão de óbito. Ainda vai ter que ter também a certidão do descendente, ou seja, do seu pai ou da sua mãe, tá certo? Também com todo esse cuidado, se houve casamento, se teve alteração dos nomes, tem que estar tudo certinho. E a sua documentação, além, como já dissemos, dessa demonstração do vínculo. Tá? Bom, gente, então foram essas as perguntas de hoje. Esperamos que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá certo? E acompanhe nossos vídeos, que ainda vai ter muito conteúdo legal. Sim, lembrando que essa semana estamos falando sobre profissões, então não percam. Tem muita profissão bacana que a gente está falando aqui sobre regularização em Portugal. Até breve. Até a próxima.